Algum dia você já pensou como teria sido a sua vida se você escolhesse um outro caminho? Quem nunca, né? Meu nome é Mara Feitosa e seja muito bem-vindo à Paz do Meu Jardim. Essa semana eu terminei de ler um livro que me fez pensar em algumas coisas e é esse livro que eu vou trazer para a gente pensar junto hoje. O livro é esse aqui, Matéria Escura, do Blake Crouch, não sei se é assim que fala o nome dele. É um livro que, para quem gosta de física quântica, é bem interessante. Ele conta a história de um cientista que estava no início de carreira e tinha um futuro promissor, e ele escolhe, num determinado momento da vida, ele escolhe se casar com a namorada, que era uma artista também, que teria uma carreira promissora também, uma artista plástica, e eles estão namorando, ela fica grávida e ele escolhe então casar com ela e constituir essa família aí que estava nascendo. E por conta disso, ele passa a ser um professor universitário, ele abandona a carreira de pesquisador, ela opta por cuidar do filho que estava a caminho, então ela não segue o caminho, né, de grande artista e tal. E ele segue a vida assim, né? E ele fica pensando o que seria, né, se eu tivesse seguido um outro caminho, né? E num determinado momento acontece uma determinada coisa na trama do livro que tira ele dessa vida normalzinha, cotidiana, de dar aulas para alunos que não são muito interessantes e tal, e o leva para um outro universo, o leva para um universo paralelo, que segundo a física quântica, né, nós vivemos em multiversos, em vários universos que acontecem paralelamente, todos ao mesmo tempo, enfim. Né, aí eu não sou especialista em física quântica, eu não vou saber te explicar isso. Mas o livro fala disso. Né? Então ele é levado para um outro universo paralelo. E a trama toda do livro, a ação do livro, então é ele tentando voltar para essa vida que ele tinha, né, para o mundo que ele conhece. E lá pelas tantas do livro, ele faz uma. O livro é narrado em primeira pessoa, então é ele, personagem, vivendo toda essa transformação da vida, né, ele vivendo uma vida que não é a dele, né, em mundos que não são os dele, e na volta para casa ele entra em diversos mundos que não são os dele, onde ele não se reconhece, onde a vida é completamente diferente. Então, lá pelas tantas do livro, ele diz o seguinte: e talvez eu possa abrir mão da dor e do ressentimento do caminho não trilhado, porque o caminho não trilhado não é apenas o inverso do que sou. É um sistema infinitamente ramificado que representa todas as permutações da minha vida entre os extremos que são Jason 2 e eu. Bom, eu não vou explicar quem é Jason 2. Jason é ele, é o personagem, e Jason 2 você leia o livro para descobrir. Mas o que me importa, o que me chamou a atenção nesse trecho foi o início desse trechinho. E talvez eu possa abrir mão da dor e do ressentimento do caminho não trilhado. Porque o caminho não trilhado não é apenas o inverso do que sou. E aí fico eu pensando com as minhas caraminholas, quantas vezes a gente não fica preso ao que a gente não foi, ao não que a gente disse, ou ao sim que a gente disse para uma outra situação? Será que a gente não vive preso ao que não tem, em vez de olhar e viver e valorizar o que tem? No livro, o personagem, o Jason, ele sofre horrores para voltar para a vida que ele tinha com a Danielle, sua esposa, e Charlie, seu filho. Ele precisa se afastar dessa vida
para entender que vida é essa, que valor tem essa vida no seu dia a dia. Será que a gente não vive um pouquinho assim às vezes? Será? Pensa aí. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E até a próxima.